Muito obrigado. Muito boa noite, gente. Em abril, começo desse ano, eu estava lá nos Estados Unidos porque eu fui lá escolher para qual faculdade que eu queria estudar. As minhas três escolhas que eu tinha que eu realmente achava melhores eram MIT, Harvard e Yale. Quando eu estava no fim de semana do MIT especificamente, porque cada uma dessas faculdades organiza um fim de semana para todos os alunos irem lá, os alunos que estão chegando, para ver onde é que eles se encaixam melhor e se realmente aquela faculdade é o melhor lugar para elas. E quando eu estava lá no MIT, o diretor de admissão do MIT, o Stu Schmill, ele contou uma historinha para a gente que eu achei muito legal. E a historinha é a seguinte. Haviam 4 alunos do MIT que eles tinham uma prova final na quarta-feira. E terça-feira, eles descobriram que tinha uma festa para ir, uns 30 minutos de distância, lá de Cambridge, que é a cidade onde fica o MIT, e Harvard também. Como 4 bons alunos do MIT, eles decidiram que não iam estudar e iam para a festa. Eles iam se dar bem na prova no outro dia, de qualquer forma. Foram para a festa, mas eles, logicamente, iam voltar, iam dormir no MIT e acordar no outro dia para fazer a prova de manhã. Aí eles foram para a festa e, como todos bons alunos do MIT, eles se divertiram muito na festa, ficaram mais tempo do que tinham planejado e quando eles olharam a hora, não ia dar mais tempo de voltar, eles resolveram dormir por lá. Mas eles falaram, beleza, vamos dormir aqui mesmo, amanhã a gente volta. E amanhã a gente volta de manhã cedo e a gente vai e faz a prova. Como 4 bons alunos do MIT, eles dormiram demais. No outro dia, eles acordaram e já tinham perdido a prova, mas eles pegaram o carro, chegaram, voltaram para o MIT, e quando eles chegaram lá, a prova já tinha acontecido, e eles foram conversar com o professor. Como 4 bons alunos do MIT, eles falaram, professor, a gente tentou de todo jeito vir, mas na estrada, quando a gente estava com o carro, um pneu furou. Então a gente perdeu muito tempo na estrada e não conseguiu chegar. E o professor falou, tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos fazer essa prova em outro dia, vou remarcar para vocês 4, outro dia vocês vêm aqui para fazer essa prova. Remarcada a prova então para sexta-feira, os 4 alunos chegaram lá, o professor pegou numa sala, colocou cada um dos 4 em um dos 4 cantos da sala, e aí os alunos começaram a prova. Beleza, uma prova valendo 100 pontos, a primeira questão todos eles olharam, era uma questão simples de diferenciação, era uma prova de matemática, e todos os 4 alunos, como 4 bons alunos do MIT, terminaram a questão sem maiores problemas, conseguiram 5 pontos. Até que eles olharam para a segunda questão, valendo 95 pontos. Qual foi o pneu furado? Muito bem, gente. Queria contar essa história só para descontrair um pouquinho, mas antes de a gente entrar na parte séria do negócio, eu queria primeiramente agradecer imensamente ao Coral Maria Penedo e ao Maestro Heraldo por essa apresentação lindíssima que eles fizeram aqui pra gente agora, e também, obviamente, pro IFES como um todo, e principalmente pro diretor-geral, o Ricardo Paiva, e também o Hudson e o Catherine, e a Paula, e tanta gente que me ajudou nisso aí para conseguir organizar essa palestra aqui para vocês, tá bom? E então, realmente, na verdade, tem muita gente para agradecer, que ajudou a fazer, meus amigos, meus familiares, todo mundo. Mas vamos, então, ao que interessa. Esse é o MIT, que eu estava falando há pouco tempo, daquela historinha. O MIT é o Massachusetts Institute of Technology. É basicamente a melhor faculdade de engenharia do mundo. Fica lá em Cambridge, Massachusetts. E essa era uma das faculdades que eu pensava muito em ir há 5 anos atrás, quando eu decidi que eu queria fazer faculdade nos Estados Unidos. Para quem não conhece, o MIT ele é bem renomado em engenharia de todos os tipos, em todos os tipos de tecnologia. E ele realmente, todos os tipos de pesquisa que você pode pensar na área de engenharia, de fazer robô, de mandar robô para Marte, de fazer avião, espaçonave, qualquer tipo dessas coisas, satélite, eles são muito, muito bons em engenharia. Só que lá nos Estados Unidos não tem só o MIT, se você andar um pouquinho mais, uns 15 minutos a pé, você chega nessa faculdade aqui, que é Harvard. Isso é uma foto do Memorial Hall de Harvard, é um dos prédios centrais lá da universidade, ela é bem grande. E dentro desse Memorial Hall tem uma parte muito interessante que é o Annenberg Hall, que é onde todos os calouros almoçam e jantam todos os dias. Então todos os calouros eles têm uma vida muito próxima ali e eles almoçam nesse lugar aqui.
Uma coisa que chama muito a atenção sobre esse lugar aí é que todo mundo fala, caraca, parece aquele lugar onde o pessoal do Harry Potter come. Só faltava colocar um céu com estrelado assim, botar um pouco de magia aí, que ia ficar bem parecido, mas realmente essa semelhança não é mera coincidência. O que acontece é que o Annenberg Hall ele foi inspirado num salão de jantar de Oxford. E esse salão de jantar de Oxford foi exatamente o que inspirou o filme do Harry Potter, aquele que vocês veem quando vocês assistem o filme do Harry Potter. Então não é mera coincidência. Agora tem outras faculdades também, Yale University, que fica lá em Connecticut, também é muito linda, é muito legal lá e eles também são super grandes e muito renomados em várias coisas diferentes. Essas faculdades nos Estados Unidos, como Harvard e Yale, elas são muito conhecidas por ser boas em tudo. Então, você quer economia, medicina, direito, engenharia, computação, matemática, qualquer coisa, elas são muito renomadas. Obrigado, Victor. E Stanford, a gente estava um pouco na costa leste dos Estados Unidos até agora, né, na parte ali nordeste, mas também tem faculdades na costa oeste que são muito boas. Stanford é uma faculdade que todo mundo gosta em termos de empreendedorismo, pessoal que gosta de empreender e tem essa veia de querer fazer alguma coisa relacionada à tecnologia, gosta muito de Stanford. Por exemplo, tem uma startup que saiu lá de Stanford há uns 10, um pouco mais, uns 15 anos, 20 anos atrás, chama Google, não sei se vocês já ouviram falar. E Stanford é muito privilegiada por isso, porque ela fica do lado do Vale do Silício. Então fica lá no Vale do Silício. O Vale do Silício, para quem não sabe, é um lugar onde muitas empresas gigantes de tecnologia, Dropbox, o Google, o Facebook, várias empresas grandes de tecnologia têm a central delas por lá. Então elas ficam de olho muito em alunos de Stanford. Essas que eu mostrei aqui, com certeza, estão todas entre as faculdades consideradas as melhores do mundo, e são o sonho da maioria dos alunos, e eu acredito da maioria das pessoas interessadas em estudar lá nos Estados Unidos. E acontece que há 5 anos atrás, também eram o meu sonho. Há 5 anos atrás, eu era calouro aqui no IFES, fazendo eletrotécnica, ensino médio, integrado ao ensino médio, né? E no primeiro ano, eu não me preocupava muito com as notas da escola, apesar que eu não precisava muito de estudar, eu achava relativamente fácil, mas eu não me preocupava muito porque a faculdade aqui, eu ia chegar e só ia ter que fazer uma prova, um vestibular no final do último ano, e essa prova é que ia determinar se eu iria para a faculdade ou não. Até que eu estava na sala e chegou um certo colega meu, naquela época, chegou para mim e falou: "Pô, Gabriel, você é muito inteligente, vai embora daqui, vai para Harvard." Eu olhei para a cara dele assim e pensei: rapaz, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? E nesse mesmo dia eu fui para casa, eu entrei na internet, procurei saber sobre Harvard, e você sempre pensa assim, caramba, é impossível, ninguém consegue fazer, é muito difícil, e além disso, não dá para pagar, porque é muito caro, só pessoal super elite que tem muito dinheiro que vai para lá. E eu também tinha essa concepção, até que eu entrei na internet naquele dia e procurei saber. Eu descobri que a parte de pagar, pelo menos, eles davam bolsa, e não era bolsa por mérito, que era uma coisa muito interessante que eu descobri naquela hora. Era uma bolsa baseada só na sua necessidade. Então, depois que você passa, você pode, numa faculdade como Harvard, MIT, Yale, uma dessas, você pode ganhar uma bolsa que depende única e exclusivamente da renda da sua família, e não do quão bom você é em qualquer coisa. Então, depois que uma turma de alunos passa em Harvard, isso começa a ser irrelevante, essa parte de mérito. O que passa a ser relevante para a bolsa é só a sua necessidade. E como eu sabia que eu não teria condições de pagar integralmente, eu fiquei muito satisfeito quando eu vi essa coisa na internet. Então eu decidi que eu ia para os Estados Unidos. Eu queria ir para uma dessas universidades top do mundo. Só que naquela época eu percebi ao mesmo tempo que a maior parte das pessoas que acabavam indo para Harvard, para MIT e tal, elas tinham na escola e na comunidade um leque de atividades extracurriculares que elas faziam, tipo, era diretor do jornal da escola, tocava em banda de não sei o quê, e fazia teatro, fazia um monte de coisa, e elas acabavam organizando também as próprias atividades extracurriculares e criando um monte de coisa que aqui no Brasil, e principalmente aqui no Espírito Santo, se você for lá em São Paulo, você até encontra algumas escolas que tentam dar um pouco mais de apoio a isso, mas aqui no Espírito Santo tem muito pouca informação em relação a esse negócio. Então, as atividades extracurriculares acabam sendo realmente
deixadas de lado muitas vezes. E eu percebi que eu ia ter que arranjar um jeito de fazer alguma coisa diferente. Eu não ia poder simplesmente ficar lá assistindo a minha aulinha do ensino médio todo dia, porque com isso eu não ia conseguir passar em Harvard. Então, o que eu decidi? Eu decidi que eu ia criar as minhas próprias oportunidades. Eu queria fazer alguma coisa diferente, então vamos tentar fazer alguma coisa diferente. No primeiro ano, eu conversei com os professores aqui do IFES de cálculo e de física, da engenharia, para perguntar se eu podia assistir aula junto com eles. E aí, conversando com esses professores, com os coordenadores respectivos das coordenadorias, com o diretor também de ensino, que era o Ricardo Paiva na época, a gente conseguiu coordenar para que eu assistisse essas aulas de ouvinte de cálculo. Não tinha cálculo 1 de manhã, e como eu fazia um curso de manhã, só tinha o cálculo 2 à tarde, o cálculo 1 não tinha à tarde. O cálculo 1 era de manhã, eu falei o contrário. Então, eu não sabia nada de cálculo. Eu estava no primeiro ano, mas eu falei, vou entrar em cálculo 2 então. Vou aprender cálculo 1 sozinho e ver se eu consigo fazer essa coisa do cálculo 2. Eu conversei com o professor falou, se você está dizendo, vamos tentar. A maioria dos professores ficou meio assim na época, mas aí eu comecei a fazer essas aulas e no final do semestre eu tive a melhor nota em todas essas duas matérias, tanto em Física 1 quanto em Cálculo 2. E por isso os professores os professores da Física me chamaram para dar monitoria para os alunos de Engenharia. Tá? Eu comecei então a dar monitoria remuneradamente aqui pela escola, tudo bonitinho, para o pessoal que tinha, sei lá, eu tinha 14 anos na época, e o pessoal tinha 20, 21, por aí, anos, e isso era meio esquisito no começo, eu ficava bem nervoso, assim, e não conseguia articular muito bem as ideias, mas depois de um tempo isso foi melhorando muito, e eu aprendi muito, muito, muito com essa experiência, foi muito boa para mim. Mas então, além disso, eu esqueci de falar também, no ensino fundamental eu já tinha tido alguma experiência relevante com negócio de Olimpíada de Matemática. Eu tinha participado por curiosidade algumas vezes. Eu tinha ganhado uma medalha de ouro na 6ª série da Olimpíada Capixaba, uma medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática. Tinha participado de algumas Olimpíadas, mas nunca tinha achado aquilo também tão importante, porque quando eu for para a faculdade isso não vai contar para nada, né? E também eu participei muito tempo, mais de 7 anos, do movimento escoteiro, que era uma atividade extracurricular que eu gostava muito. E também fazia algumas outras coisas em casa, mais por prazer mesmo. Mas eu nunca tinha visto um potencial em desenvolver isso. E partindo daí, desde que eu comecei a assistir essas aulas de cálculo e física, abriu muito a minha cabeça para que eu realmente tinha que criar as minhas oportunidades. O que aconteceu depois, então, é que eu resolvi ir para a Alemanha. Eu estava aqui no IFES e uma coisa que eu costumo sempre dizer é que quando você abre para o sistema, você se abre para o sistema se abre 10 vezes de volta para você. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que como eu fui procurar alguns professores falando que eu tinha interesse em fazer essas aulas de engenharia, depois de um certo tempo, 10, 15, 20 professores vieram me perguntando se eu também tinha interesse em outros projetos, projeto de mexer com laser, negócio de eletrônica, que eu nem sabia direito, mas vão aprender, né? Então, isso é uma dica muito, muito boa que eu tenho para dar, porque muita gente fica pensando, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei que tipo de atividade eu posso começar, eu não sei o que eu gosto. E a dica que eu tenho para dar é comece qualquer coisa, porque assim que você começar a fazer alguma coisa, faz alguma coisa simples, bem, porque aí quando você fizer essa coisa simples, bem, várias portas vão se abrir para você. Assim como aconteceu comigo. Mas aí eu resolvi que eu ia dar um pause nessa história toda, eu ia trancar o IFES e eu resolvi ir para a Alemanha para aprender uma língua nova, conhecer uma nova cultura, morar numa casa de família e numa escola diferente, e eu resolvi passar um ano lá. Eu fiz intercâmbio através da organização AFS, que em Vitória, mas tem várias organizações também que fazem intercâmbio escolar. Aí eu tranquei o IFES e fui. Quando eu cheguei lá na Alemanha, eu achei o máximo. No começo eu não sabia nada de alemão. E uma coisa que eu resolvi fazer lá também foi desenvolver habilidades sociais. Habilidades sociais também acabou que eu descobri é uma das coisas mais importantes de todas, no final, até nesse processo para entrar numa faculdade lá fora. Não só você ficar estudando o dia inteiro e ser bom com livros, você tem que também saber articular isso, saber conversar com as pessoas, saber fazer acontecer. E isso tem muito a ver com vários tipos de habilidades. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona esse processo, para vocês entenderem exatamente por que disso. Mas aí quando eu estava na Alemanha, então, eu resolvi que eu ia
praticar um pouco as minhas habilidades sociais. Eu não sabia falar alemão, mas eu queria conhecer gente. E aí o que eu fiz? Eu ia para a cidade, ficava lá no meio da cidade, era uma cidade pequena, tinha 10 mil habitantes. Na verdade, a que eu morava tinha 3 mil, só que essa era a metrópole que tinha perto. Aí eu ia para a metrópole lá, que tinha 10 mil habitantes. E eu ficava no meio da rua, eu ficava olhando para as pessoas que estavam paradas assim, cada uma que eu achava que eu não conhecia, eu ia até ela e falava em alemão. Hallo, ich heiße Gabriel, ich komme aus Brasilien und ich kann noch nicht so gut Deutsch. Isso significa, oi, meu nome é Gabriel, eu venho do Brasil, eu ainda não sei falar alemão direito. E eu conheci muita gente fazendo isso. Às vezes eu saía de casa e ficava fazendo isso a tarde inteira, só para conhecer gente diferente. Isso eu acho que com certeza contou muito, e eu até escrevi isso para aplicar para um processo das universidades americanas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as coisas mais bestas são importantes. Eu quero dizer que muitas coisas que a gente, com essa mentalidade que a gente tem aqui no Brasil, de que só uma prova é o que vai te colocar na faculdade, a gente esquece das coisas que realmente são importantes, que realmente o mercado de trabalho vai cobrar depois. Lá nos Estados Unidos, eles sabem que essas coisas são importantes e eles prezam muito esse tipo de coisa nos alunos. Mas aí, continuando a minha historinha, eu estava lá na Alemanha e eu comecei a me interessar muito por computação. Foi essa época, eu tinha pouca experiência com programação e computação na época, mas eu comecei a me interessar, eu comecei a procurar curso na internet. Isso é uma coisa muito importante também, descobrir que você consegue aprender coisas sozinho. Tá? Aprender coisas sozinho é fantástico e não é uma habilidade que você pode aprender, então você pode aprender a aprender coisas sozinho. Você pode aprender com certeza a ser autodidata. E como você faz isso? Treinando, tentando. Tá? Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer também, então eu comecei a procurar cursos na internet para aprender computação, porque eu estava interessado na época. Um dos cursos que eu encontrei foi o CS50, o Computer Science 50, que é um curso lá da Universidade de Harvard, que ele está disponível inteiramente no site cs50.tv, e eu fiquei viciado nesse curso. Eu parei de fazer outras coisas porque eu estava literalmente viciado, eu assistia as aulas e ficava fazendo os exercícios, e eu fiquei muito vidrado nisso, sim, mais porque isso me proporcionou um desafio que eu não tinha conhecido antes. Um desafio grande, bem grande, que eu gostei muito. Eu adoro desafios, isso é uma das coisas principais que eu sempre gostei, é de me desafiar. Então, o que aconteceu foi que eu fiz esse curso que normalmente é para ser feito em 5 meses, em 3 semanas, ficava fazendo dia e noite, e no final do curso eu pensei assim, tem muita gente no Brasil que gostaria de aproveitar essa experiência, mas que não pode por causa do inglês. Porque o curso era todo em inglês, né, lá da Universidade de Harvard. Aí eu resolvi que eu ia traduzir o curso inteiro para trazer aqui para o Brasil. Eu mandei um e-mail no mesmo dia para o professor responsável, que é o David Malan, lá da Universidade de Harvard, perguntei se ele me passava material. Ele, olhando a minha ideia, achou que nunca que um aluno de 17 anos ia conseguir fazer isso, mas ele falou, tá bom, vou te passar o material. Me passou o material. Eu comecei a traduzir muita coisa, comecei a fazer um site para os alunos poderem entrar no curso. E quando eu cheguei aqui, muita gente sabe disso, eu dei o curso CC50 pela primeira vez aqui no mini auditório do IFES, para umas 50 e poucas pessoas. Filmei todas essas aulas, coloquei no site cc50.com.br e aí o curso foi ficando bem mais famoso, aí eu abri uma segunda edição que teve mais de 120 pessoas, que foi lá no Salão Sobre a Caixa, aqui no IFES também, que já foi aberta também para gente de fora, pessoal. Tinha gente da UFES, tinha professor, tinha muita gente de várias idades, vários tipos de pessoas fazendo. Então essa com certeza foi um dos meus projetos, assim por dizer, que eu mais me orgulho e que provavelmente mais me ajudou nesse processo aí de aplicar para os Estados Unidos. Continuando a minha historinha, mais recentemente, na verdade não mais recentemente, paralelo a tudo isso, eu sempre fui fascinado por várias outras coisas e gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Lá no ensino fundamental ainda, eu iniciei uma equipe de robótica lá na minha casa chamada Hemerotecos. E essa equipe de robótica a gente começou lá em casa mesmo e começou a mexer com robô e queria ir para o campeonato e tal. E foi um campeonato que conseguimos até umas posições legais. Aí também teve uma vez que o pessoal foi para o campeonato mundial lá em Atlanta de robótica, mas eu por falta de patrocínio não pude ir. Mas mais recentemente, a equipe Hemerotecos agora, ela foi de forma muito bem acolhida aqui pelo IFES.
Então, agora estão surgindo várias outras equipes de robótica aqui no IFES também, o que eu acho super fantástico. Mas com essa equipe de robótica Merotex, no ano passado, paralelo a esse projeto do CC50 que eu tinha, a gente foi para o campeonato mundial lá no México de robótica e nós conseguimos uma medalha de ouro em design do robô. Além disso, eu também tenho várias outras paixões, como eu falei. Eu adoro música, eu adoro muito música. Como o Heraldo mesmo falou, eu viajei até com o coral no ano passado para tocar com eles. Eu gosto de tocar violão, guitarra e mais recentemente piano, mas eu gosto muito mesmo de música. Eu comecei a tocar logo que eu entrei aqui no IFES também. Então, de novo, lembrar que todas essas coisas são muito importantes quando você está pensando em aplicar para uma faculdade lá dos Estados Unidos. Tá? Não é se, não, você toca música, legal, mas isso aí não serve para nada para você ir para a faculdade. Na faculdade você vai ter que estudar matemática, você vai ter que estudar engenharia, vai ter que estudar outras coisas. Não é verdade. Eles querem com certeza pessoas diversificadas que sabem fazer muitas coisas. Então, faça o que você gosta bem. Essa é uma das maiores dicas que eu posso te dar. Não importa o que você gosta, faça o que você gosta bem. Tá? Aí, mais recentemente ainda, no ano passado, eu sabia que era meu ano de aplicação, eu já estava me preparando psicologicamente para isso e fazendo algumas coisas nesse sentido. Já fui fazer até uma prova que eu tinha que fazer. Normalmente todo mundo faz no ano de aplicar, eu fiz um ano antes, mas no ano passado eu tirei um ano para aplicar para os Estados Unidos, para essas universidades. O que aconteceu foi, todos os meus amigos estavam fazendo pré-vestibular, e eu falei, não, eu não vou fazer pré-vestibular, eu quero focar em ir para os Estados Unidos, eu quero estudar lá, é o meu sonho já há muito tempo. E aí eu não me foquei o ano inteiro a estudar para as provas necessárias, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para estudar para tudo que eu tinha que fazer, para escrever IC, carta de recomendação e várias outras coisas que esse processo demanda. Tá? Então, eu consegui, felizmente, em dezembro, no dia 13 de dezembro de 2012, eu recebi um e-mail de Harvard falando que eu tinha sido aprovado. Foi o primeiro e-mail que eu recebi. E lá em casa a gente pulou muito, ficou muito feliz. E daí depois foi só alegria, porque nos próximos meses começou a chegar, recebi uma ligação de Yale, do diretor lá de admissão relativo à América do Sul, que ele falou que ele tinha lido pessoalmente a minha aplicação e tinha gostado muito, e também do MIT, de Dartmouth e de Amherst, que foram as faculdades que eu passei. Mas, beleza então. Terminado de contar essa minha breve história, lógico que tem muito mais coisa, não foi só isso, mas as partes mais importantes eu acho que estão aí do que foi a minha vida. Mas eu não estou contando isso porque eu quero que algum de vocês imite exatamente o que eu fiz, pelo contrário. Eu estou contando isso só para mostrar um pouquinho um exemplo, que é o meu, e para mostrar um pouquinho também essa coisa que eu não canso de falar e que eu acho que é muito importante. Duas coisas. A primeira é que você deve fazer sempre o que você gosta de fazer e fazer bem, mesmo que seja uma coisa simples, como gostar de tocar violão, igual eu gosto de tocar violão. E a outra coisa é que você deve buscar fazer coisas diferentes. Então, só para dar essa ideia, não importa que tipo de coisas diferentes. Bom? Mas como fazer para aplicar? Então, a aplicação, na verdade chama application, que cada aluno faz quando quer estudar nos Estados Unidos, é uma coisa que é bem diferente do processo aqui no Brasil, e eu fico, às vezes, muito triste, às vezes até chocado com a quantidade de alunos que eu conheço aqui, que tem um potencial enorme, 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 que sabem muita matemática, que são muito bons de aprender, que tem realmente um potencial muito grande, e que eles acabam não se dando bem nesse processo de application exatamente por falta de informação, ou acabam nem fazendo a application, o que é muito pior, por falta de informação, quando os caras poderiam passar para Harvard, para MIT, para Yale, para qualquer uma dessas universidades. E aqui no IFES, eu garanto a todos vocês que com certeza tem alunos assim. Mas como aplicar, então? Todas essas coisas aí são alguns tópicos. São basicamente os tópicos principais necessários. O primeiro é o SAT Reasoning, ou ACT. São duas opções. Então, essa é a prova mais importante que você tem que fazer. Todos os alunos americanos fazem. O SAT é uma prova
o SAT Reasoning, na verdade é o nome correto, é uma prova que tem 3 sessões, uma de matemática, uma de escrita e uma de leitura. Então é leitura, escrita e matemática. Não cobra nada de história, de física, você não precisa saber coisas para fazer essa prova. Você tem que ser bom de raciocínio e ser bom de interpretação de texto e saber escrever bem. São habilidades que o pessoal lá nos Estados Unidos acha muito importante para alunos que estão querendo ingressar na faculdade. Essa é uma prova que costuma pegar muito os brasileiros, pela questão do inglês. Toda essa prova é em inglês e a gente está competindo com alunos americanos. A maior parte dos alunos são americanos que falam inglês diariamente o tempo todo desde que eles nasceram. Esqueci de falar uma coisinha sobre a minha história. Puxando esse gancho dessa parte de inglês, há 5 anos atrás, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, naquele dia que eu entrei no site de Harvard e decidi que eu queria isso, eu decidi que eu ia falar só em inglês com a minha irmã, que está ali, sentada ali na frente, Carolina. E desde aquele dia a gente só fala inglês um com o outro, right? Yeah. E apesar de que os nossos pais acham um pouco chato quando a gente está no meio de amigos falando inglês um com o outro e a gente no meio da rua, o pessoal olha pra gente torto, mas também foi uma coisa, de novo, uma coisinha besta, mas que ajudou muito e com certeza ajuda muito. Então essas coisinhas bestas, não fiquem com medo de pegar coisinhas bestas e aplicar na vida de vocês, porque as coisinhas bestas são muito importantes. Coisinhas que parecem bestas, na verdade. Então, voltando à parte do inglês. Muita gente que faz a application e que é muito bom, os caras são realmente muito bons, que têm medalhas de Olimpíadas internacionais, o cara é campeão mundial de física, não sei o quê. Ele aplica para essas universidades e não consegue passar por causa do inglês. Tá? Isso é um problema sério. Então, quem está pensando em aplicar para os Estados Unidos, o inglês é uma coisa que tem que realmente estudar. Eu nunca fiz aula de inglês fora, assim, cursinho de fato, mas eu sempre gostei muito de ler. E quando eu era pequeno, eu decidi que eu estava lendo aqueles livros, tipo, sei lá, Harry Potter. Eu sempre gostei muito de ler Eragon, sei lá, esse monte de livro de literatura best-seller que sai por aí. Eu acho super legal. E quando eu era pequeno, quando eu estava lendo esses livros, eu percebi que eu não estava lendo os originais. Aquilo lá não era o que o autor tinha escrito. Aquilo lá era o que o tradutor tinha escrito. O tradutor não é o autor, eu quero saber o que o autor realmente escreveu. Então eu peguei os livros em inglês para ler. Desde pequeno, mesmo que no começo era bem complicado, eu comecei a ler tudo em inglês. Faz alguns anos que eu não leio um livro em português. Não preconceito, tem muitos livros em português muito bons, mas é que nos últimos anos eu estava querendo realmente treinar o inglês com esse foco aqui. Então eu resolvi ler muito em inglês e isso me ajudou muito, muito, muito. Mas essa coisa de treinar inglês com a minha irmã em casa, a parte de falar e ouvir, também ver filmes sem legenda. Isso são coisas, de novo, simples que todo mundo pode fazer em casa, começar a fazer, que ajudam muito no inglês. Porque tem muita gente que vem falar comigo também, eu estou querendo aplicar para os Estados Unidos, mas o meu inglês não é tão bom, é mediano, eu estou precisando melhorar e eu não tenho condições de pagar um curso de inglês. Mas se a pessoa tem internet, se a pessoa tem vontade de aprender, pode baixar livro, baixa qualquer coisa, tem um monte de curso na internet, então tem jeito de fazer, não tem problema nenhum. Não puder fazer cursinho de inglês, ótimo, mas se não puder, não tem problema nenhum também. De novo, esse ponto do inglês é bem importante. E o ACT, que eu esqueci de falar. O ACT é uma outra prova que é paralela ao SAT. Normalmente as faculdades aceitam o SAT ou o ACT. Tá? O ACT é uma prova que tem 4 sessões ao invés de 3. Ela tem inglês, matemática, ciências e escrita. São 4 provas, inglês, matemática, ciências e escrita. Em relação ao SAT, a diferença é que ela tem ciências. Então ela é boa para alunos que gostam de ciências. Ela, de novo, não cobra... Quando os alunos aqui do Brasil, como estão acostumados com o processo de provas de faculdade, como da UFES ou de qualquer outro lugar aqui, são questões bem específicas que requerem que você saiba um conteúdo e que você saiba fórmulas para resolver. Nenhuma dessas provas tem isso. Nem o SAT, nem o ACT. Até a parte de ciências do ACT requer que você tenha análise lógica suficiente para analisar dados de um experimento científico, por exemplo, e falar que tipo de coisa está acontecendo ali, que tipo de fenômeno, descrever o fenômeno e coisas assim. Certo? Mas essas são as provas que realmente mais matam no final das contas, e essas são as provas que eu mais estudei. No ano passado,
eu gastei 2 meses, em média, estudando para essas provas. E eu fazia simulado todo dia, gastava 5 horas por dia. O melhor jeito de estudar para a prova, pelo menos para mim, é fazer simulado. Ficar lendo livros sobre matéria não ajuda muito aqui não, porque como eu falei, é prova muito de lógica. Então você faz simulado para você diminuir a quantidade de erros bestas que todo mundo faz. Eu sei que todo mundo faz, até eu faço direto muitos erros bestas. E então para melhorar isso, eu treinei 2 meses sem parar, todos os dias, para fazer essas provas aí. E no final das contas eu tirei 35 de 36 no ACT, 35 de 36, que foi a nota final que eu mandei, que na verdade se você transformar para a escala do SAT, a escala do SAT é de 0 a 2.400, dá 2.340 de 2.400. Os SAT Subjects, essa é uma parte que é o seguinte, as universidades lá nos Estados Unidos falam, beleza, a primeira prova diz se você sabe escrever, se você sabe ler, se você sabe matemática básica. Tranquilo. Agora eu quero ver se você tem matérias que você gosta e que você sabe bem. Quais matérias? As que você quiser. Você pode fazer um SAT Subject de física, você pode fazer de matemática, você pode fazer de alemão, você pode fazer de qualquer coisa. Realmente tem história, você pode fazer de geografia, você pode fazer de qualquer matéria que vocês consigam pensar. Economia, eu acho que também tem. Não, acho que não. Economia é AP, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, então, normalmente, essas faculdades mais top, elas pedem 2 dessas provas. Então, elas pedem que você faça ou o SAT ou o ACT, mais 2 SAT Subjects. Um deles é o de matemática, porque matemática é bem importante. Essa prova de matemática é mais difícil que a primeira prova de matemática. Ela já requer um conteúdo um bocado mais complicado. E uma de ciências. Ciências podendo ser física, química ou biologia. Então você pode escolher dentre as 3 qual que você gosta mais, qual que você é melhor, então você tem que fazer uma dessas 3 aí. Além dessas provas, e vocês veem que tem muitas provas e que, diferente daqui do Brasil, nem todo mundo faz as mesmas provas. É que não é a prova só que conta. Tá? Essas provas que eu estou falando aí, elas contam no máximo 30%, estimando assim por alto, em relação ao processo inteiro. Os APs, por exemplo, são provas que são completamente facultativas. A maior parte dos alunos brasileiros que passaram em universidades lá nos Estados Unidos não fizeram APs. O que são APs? Chama Advanced Placement. São provas que você pode fazer para comprovar que você sabe matéria de graduação, de faculdade, durante o ensino médio. Como assim? Por exemplo, tem o AP de cálculo, para comprovar que você sabe cálculo, acho que é 1 e 2. Para comprovar que você sabe cálculo 1 e 2 durante o ensino médio. Tem AP de física, mas é física nível de faculdade. Tem AP de química também, mas é nível de faculdade. Tem AP de biologia, tem AP de história do mundo, tem AP de política, tem AP de economia, dessa vez tem AP de estatística, e são todas matérias do nível de um primeiro ano de faculdade, primeiro a segundo ano de faculdade. Tá? E como é que você vai saber isso? Pega em casa e estuda, pega um livro de faculdade aí e estuda, ou então chega para um professor aí que está dando aula para a faculdade e pergunta, professor, eu posso sentar ali na cadeirinha para aprender essa matéria? Não tem problema nenhum. Isso é uma coisa muito engraçada que eu acho que ninguém faz e que os professores não achariam nada ruim e que as pessoas poderiam começar a fazer. Simplesmente chegar e perguntar, pô, professor, eu estou com vontade de aprender essa matéria aí, sei lá, cálculo, computação ou história, qualquer matéria. Tanto faz ser nível superior, o professor gosta de ensinar. Todos os professores gostam de ensinar. Eu já ensinei, eu sei que eu gosto de ensinar também. Então eu sugiro que vocês façam isso, realmente, vá para o professor, pergunta para ele se você pode assistir. Na maior parte das vezes ele vai falar que você pode. Ou então, se você não pode, você entra na internet, procura, tem muito material, entra na biblioteca aqui do IFES, tem um monte de livros que você pode pegar e aprende as matérias que você gosta e aí você comprova que você sabe essa matéria e que chegando lá nos Estados Unidos você ainda pode pular. Você não precisa fazer mais essa matéria. Por exemplo, eu vou pular todas as matérias de cálculo e de física, pelo menos no primeiro ano, vou pular química, vou pular biologia e vou pular um requisito de línguas, porque eu fiz alemão, e vou pular também o começo de ciência da computação, porque eu fiz esses APs para isso. Então, na verdade, por isso a faculdade lá dura 4 anos. Por isso, em 4 anos eu vou conseguir entrar e sair com o mestrado pronto, porque no 4º ano, na verdade, o primeiro ano eu já vou ter pulado, então eu vou utilizar esse ano de crédito para conseguir sair com o mestrado pronto. As faculdades lá nos Estados Unidos, elas funcionam de uma maneira muito interessante no quesito a cursos, que é o seguinte, quando você entra na faculdade
e você fala, eu quero fazer história. Você não tem que falar para ninguém lá na faculdade que você vai fazer história. Você só tem que falar isso bem depois, perto da hora que você vai receber seu diploma, praticamente. Lá pelo segundo, terceiro ano, dependendo da faculdade. E o que acontece? Você entra na faculdade, você pega as matérias que você quer. Você entra na faculdade, tem 3.600 matérias, que é o caso de Harvard. Eu vou chegar lá agora, por exemplo, em agosto, e vou, eu quero fazer essa matéria aqui de computação, quero fazer essa aqui de matemática, aquela ali de filosofia, eu gosto de filosofia, eu quero fazer aquela ali de geografia. Beleza, pega essas 4. Você vai formar em filosofia? Você vai formar em geografia? Não, mas eu gosto, eu quero aprender um pouco. Essas faculdades lá nos Estados Unidos, elas se baseiam na filosofia, no princípio de que um homem sábio sabe um pouco de tudo e uma coisa muito bem. Então tem que saber um pouco de todas as coisas e uma coisa muito bem. Por isso que isso é tão aberto. E, na verdade, você vai pegando essas matérias, e se você tiver os créditos corretos, a quantidade mínima de créditos, você consegue se formar em engenharia elétrica, em uma coisa que você quer se formar de fato. Por isso, alguns alunos até conseguem se formar em 2 coisas ou em 3 coisas ao mesmo tempo. Eu pretendo me formar em ciência da computação e em economia. Então, eu quero pegar matéria das 2 áreas e pegar matérias de outras áreas que eu também tenho interesse. Música, por exemplo. Não tem problema nenhum em fazer isso, certo? Mas os APs, então, eles ajudam por causa disso, tanto que eles te mostram para a faculdade que você já está um pouco além, que você já sabe matérias de nível superior, mas também eles te ajudam quando você chega lá, você ganha créditos prontos já para pular algumas matérias introdutórias. O TOEFL. O TOEFL é uma prova requerida pela maioria das faculdades, é uma prova só de inglês. Ela é uma prova bem importante também. Normalmente, as faculdades elas estipulam uma nota mínima no TOEFL. Então, por exemplo, vale 120, você tem que tirar no mínimo 90. Se não tirar 90, elas provavelmente não vão nem olhar para a sua application. Ou pelo menos vai ser bem penalizado. Mas se você tirar 95, ou 105, ou 110, 115, ou 120, não faz muita diferença. É só uma nota, é um corte básico para saber se o aluno fala inglês. Porque não faz sentido também pegar um cara para ir numa faculdade dessas como Harvard ou MIT ou qualquer uma faculdade lá nos Estados Unidos sem que ele saiba inglês. Ele pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas ele vai se dar mal porque todos os cursos lá são em inglês. Ele vai ter que escrever tudo em inglês e etc. Então o TOEFL é uma prova requerida só para internacionais. Tá? Os alunos americanos não têm, logicamente, que fazer, comprovar que eles sabem falar inglês. Outras coisas que contam. O histórico escolar conta muito. Isso é uma coisa que muitas vezes causa um rebuliço, assim, o pessoal, caramba, nossa, minha nota da escola é horrível, não tem como, eu já desisti. Isso é uma coisa que eu pensei 5 anos atrás, quando eu estava no primeiro ano, porque a minha nota não era boa, era, assim, não era ruim também, mas era mais ou menos, eu estava, sei lá, em 5º da turma, aproximadamente. E eu também tive aula com o Breno aqui no primeiro semestre, para quem conhece. Mas aí, quando eu decidi que eu queria ir para os Estados Unidos, eu descobri que eu tinha que me focar em nota, tinha que estudar para a escola, tinha que realmente, não é acima de 60 é tudo 100. Acima de 60 é tudo 100 não vale mais para quem quer fazer faculdade lá nos Estados Unidos. Então, aí minhas notas começaram, se você pegar o meu histórico, dá para ver claramente um crescimento aproximadamente linear das minhas notas. E no final das contas eu consegui ficar em primeiro da turma, que é uma coisa que ajuda muito, mas essa parte das notas, muita gente também tem uma dúvida grande, que é a seguinte: mas beleza, eu estou aqui no IFES, que é uma escola bem puxada, tem muitos professores que dão provas bem difíceis e que, tipo, sei lá, a maior nota da turma é 80, 75. Eu tive matérias assim, a maior nota da turma era 75. Só que aí tem uns alunos de umas escolas por aí, diferentes, que sei lá, todo mundo tira acima de 90. Então a mínima nota é 90. Então vai aplicar um cara dessa escola, tem 98 e eu aqui me matando no IFES com 75, o cara vai ganhar de mim. Mas o pessoal lá nos Estados Unidos, os admissions officers, que as pessoas, são as pessoas que são responsáveis por avaliar todo mundo que aplica e ver todas essas coisas que a gente está falando, eles sabem que existem escolas e escolas, com certeza. Então, eles usam muito essa questão do ranking para avaliar isso aí. Então, eles não estão interessados na sua nota absoluta, eles estão mais interessados em saber, você é o primeiro da turma, você está entre os 10 melhores da turma, os 20 melhores da turma, e assim por diante. Então, isso já dá uma coisa muito mais probabilística, muito mais certa para eles. Mas, por exemplo, aqui, quem é aluno do IFES, também conta muito o fato de que tem uma prova para entrar. Então, você pode argumentar,
Eu sou um aluno aqui do IFES que não sou o melhor aluno da sala, mas aqui no IFES só tem os melhores, que já foram selecionados na prova de entrada. E tem espaço para falar disso na application, certo? Então, todas as coisas são levadas em conta, todas as coisas quando você está aplicando para a universidade. Eles querem realmente entender o seu caso específico. Eles não querem só olhar a nota e falar, beleza, vamos cortar ele porque ele tem nota baixa. Mas histórico escolar é importante, então as suas notas são importantes. Se vocês estão pensando em estudar nos Estados Unidos, estudem, façam todos os trabalhos e tirem notas boas. Essays. Essa é uma parte que eu particularmente gosto muito e que me ensinou muito no ano passado, quando eu estava passando por esse processo. Os essays são, assim, relatórios que você tem que escrever, textos que você tem que escrever, que no final das contas, eles que passam quem você é. Então, apesar de que tem um lugar lá que você coloca, por exemplo, todas as suas atividades extracurriculares, assim, citando, eu fui equipe de robótica, toquei na orquestra da escola, não sei o quê, pá. Você cita de quando até quando, quanto tempo por semana. Mas isso é uma coisa muito artificial. E os admissions officers, eles estão completamente interessados em te entender como pessoa, não como um ser artificial que tem notas e atividades extracurriculares. Tá? As essays são o que realmente mostram a sua cara para os admissions officers. O que acontece? Você tem que pegar alguma experiência relevante da sua vida, alguma pessoa que foi importante para você, alguma coisa que você fez que você gostou, alguma coisa que alguém te fez que você gostou ou que você não gostou, alguma coisa que você passou que foi ruim e como que você lidou com isso, e escrever um texto falando sobre isso. E o texto, normalmente ele tem que ser bem escrito, você passa meses escrevendo esse texto. Eu passei, 3, 4, 5, acho que foi 5 meses escrevendo os meus textos. São vários essays que você tem que escrever, não é um só. E cada um deles é sobre um assunto, um tema um pouquinho diferente. Mas o que todas as universidades falam é que se um admissions officer lê um essay e no final de terminar de ler aquele essay, ele tem uma ideia melhor, ele tem uma ideia bem melhor sobre que tipo de pessoa você é, o essay cumpriu o seu papel. Tá? Então essa é uma parte que é muito importante e que aqui eu falei também que foi o que muito me ensinou no ano passado. Por que muito me ensinou? Porque aqui no Brasil, quando você está pensando em fazer faculdade e tal, você no máximo vai treinar para fazer uma provinha ou fazer uma redação para uma provinha. A redação para a provinha ela é formatada naquele jeito específico que a provinha quer. Você não está tentando emocionar uma pessoa com aquele seu texto. O que você está tentando fazer é fazer o texto dentro de um padrão. Quando você está fazendo um essay, que você tem 3, 4, 5 meses para escrever, você quer emocionar aquela pessoa quando ela lê. Então você passa 5 meses mudando e mexendo e reescrevendo e fazendo tudo de novo, mostrando para todo mundo, para exatamente tentar emocionar aquelas pessoas. Então isso é uma habilidade que eu desenvolvi muito no ano passado por causa disso e que eu acho extremamente importante. A habilidade de saber escrever é uma coisa que tem muitos profissionais hoje em dia que simplesmente não tem habilidade tão boa em saber escrever. Então, só o fato de passar por esse processo já te deixa muito, muito, muito preparado. Era uma coisa que eu falava no ano passado, mesmo se eu não passar em lugar nenhum, eu vou estar com uma carga agora de preparação para o mercado de trabalho, para qualquer tipo de carreira que eu quiser seguir, para profissionalmente e academicamente, eu vou estar com uma carga muito, muito, muito pesada, muito mais pesada do que se eu tivesse simplesmente ficado estudando para uma provinha. Atividades extracurriculares. Já falei um pouquinho sobre atividades extracurriculares quando eu citei as minhas, mas elas são muito importantes. Elas, basicamente, o que você gosta de fazer além de ir para a escola? É o que você gosta de fazer além de estudar. E como eu falei, qualquer coisa pode ser importante. Música, ou sei lá, se você tem um trabalho voluntário, isso é super legal, então você vai ajudar criancinhas que precisam de apoio, ou então você desenvolve um projeto para dar aulas de computação, ou então você faz qualquer coisa que te der na cabeça que você acha legal. Isso já conta como atividade extracurricular. Até dar uma palestra pro pessoal da sua escola sobre como estudar nos Estados Unidos é uma atividade extracurricular. Qualquer coisa realmente que você puder pensar. Então tem muita gente que vem e depois desse ponto fica falando, pô, isso não é impossível pensar, nunca vou ter uma ideia boa de uma atividade. E eu acho que eu já falei isso, mas eu gosto de falar de novo.
Não precisa ter uma ideia mágica, você não precisa inventar o Facebook, você não precisa ter uma ideia soberbamente boa. O que você precisa é escolher uma coisa simples e fazer bem, tá? Isso é muito, muito importante. Qualquer coisa simples que você quiser escolher, por exemplo, sei lá, resolve ir para, não sei, alguma cidade do interior aqui do estado, trabalhar com algum projeto social. Faz isso, é ótimo, faz isso, mas faz isso bem. Você com certeza vai abrir muitas portas e ter uma atividade extracurricular super bacana no seu currículo, sem contar que você vai aprender pra caramba, qualquer tipo de atividade, beleza? Honras acadêmicas. Isso é uma coisa que também tem um espaço na application só para isso, e é uma coisa bastante importante. Eu já falei um pouquinho que eu fazia Olimpíada de Matemática quando eu era menor, mas quando eu comecei com essa ideia de estudar nos Estados Unidos, eu vi que muita gente tinha Olimpíada. E Olimpíada era uma coisa importante, porque Olimpíada é uma coisa que consegue te mostrar para essas faculdades que você se sobressaiu em relação a muitos outros alunos. Não é o único jeito, tá? Eu conheço muita gente, eu conheço uma menina que passou na MIT sem ter Olimpíada nenhuma, eu conheço muita gente que passou em várias faculdades ótimas sem ter Olimpíada nenhuma. Não precisa ter. Mas bastante gente tem, então vale a pena falar. Então, existem Olimpíadas aqui no IFES, tem muitas Olimpíadas. Tem a Olimpíada de Robótica, como eu já falei, tem a Olimpíada de Física, tem a Olimpíada de Biologia, tem a Olimpíada de Física das escolas públicas, de Matemática das escolas públicas, tem uma de Química, se eu não me engano, e tem a de Informática. Como eu falei antes, eu não me interessava tanto, porque eu achava, pô, não tem tanto sentido ir lá fazer prova no sábado, chato, né? Só que aí, como eu vi que isso era uma coisa bem importante, eu comecei a me estudar mais para essas Olimpíadas. E tem algumas pessoas que elas gostam muito tanto de Olimpíadas que elas pegam e começam a se focar só numa Olimpíada. Por exemplo, numa Olimpíada de Física, que elas querem porque querem ir para o Mundial de Física e eu começo a estudar muito, muito, muito e querem ir, por exemplo, ganhar uma medalha numa Olimpíada Mundial de Física, como o exemplo da minha irmã que está sentada ali. E tem outras pessoas que eu conheço também que fizeram a mesma coisa com a Olimpíada de Química e conseguiram medalha internacional. Isso com certeza é muito forte para o currículo, gente, mas de novo não é o único jeito. Então tem a Olimpíada de Química, tem a Olimpíada até de Linguística, de tudo que vocês podem imaginar praticamente. Então se vocês gostam de Olimpíada, vocês acham uma coisa legal, às vezes uma boa ideia, uma boa atividade extracurricular, na verdade, é você se preparar para uma Olimpíada internacional dessas. Fala, por que você não pode ir para uma Olimpíada internacional de Química, ou de Física, ou de Matemática? Tem que estudar pra caramba, tem que estudar muito, porque é difícil, tem muita gente boa fazendo. Mas por que você não pode? Não tem problema nenhum, tá? Isso é uma coisa bem engraçada também, porque nos últimos 5 anos, quando eu falava que eu queria ir para Harvard, para o MIT, para qualquer uma dessas universidades, o pessoal falava que eu era louco, muita gente falava que eu era louco, tá? Amigos e alguns professores até, e muita gente falava que não tem como. E realmente ninguém nunca tinha passado, né, nessas faculdades aqui do Espírito Santo, em Harvard ou no MIT. E realmente parecia uma coisa bem inalcançável. Mas exatamente pensando que não era inalcançável, pensando que eu ia conseguir, eu fui e consegui. Então, deixo essa dica com certeza para vocês que não pensem que nada é inalcançável. Não pensem que alguma coisa é inalcançável. Vocês conseguem, se vocês se esforçarem bastante. Olimpíadas está incluído. Só que honras acadêmicas não é só Olimpíada. Honras acadêmicas, por exemplo, na minha application, eu coloquei que eu tenho a medalha Lis de Ouro e a medalha Cruzeiro do Sul no escotismo. Isso foi muito legal também, porque mostra de novo diversidade. Eles não querem, eu repito, não querem aquela pessoa bitolada que só sabe muito, sei lá, de matemática. O cara sabe tudo de matemática, mas é completamente bitolado, não sabe fazer mais nada, fica o dia inteiro estudando matemática e chega lá, ele só sabe matemática. Tá, se o cara tiver ganhado um prêmio, medalha Fields em matemática, internacional e tal, eles vão pensar 2 vezes antes de rejeitar o cara, mas na maioria dos casos, se é uma pessoa bitolada assim, em uma coisa só, os admissions officers não acham isso nada legal. Ou seja, amplie os seus horizontes. Isso é bem importante também. Como eu falei no meu caso, além de estudar coisas de computação, estudar coisas de matemática, de engenharia em geral e tal, também tinha música, que é uma paixão grande. Quando eu estava lá na Alemanha, eu fiz um musical, participei de um musical, então eu atuei e cantei, foi super legal. Então todas essas coisas diferentes, isso sempre adiciona muito, tanto para a vivência de vocês, quanto para o currículo na hora de aplicar.
as cartas de recomendação. Então nós estamos chegando ao final do que precisa para aplicar, já está chegando no finalzinho do ano, você já fez todas as provas. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre essas provas, que é bem importante. O SAT, tanto o SAT quanto o ACT, quanto os SAT Subjects, se vocês quiserem fazer, não é igual ao Enem, assim, que só tem uma vez por ano, você tem que ir bem naquela prova, não é isso. Eu acho que o SAT tem 7 vezes por ano. Infelizmente não tem aqui em Vitória, então eu tive que viajar 14 vezes no ano passado para fazer a prova. Eu tive que viajar normalmente para São Paulo, para o Rio ou para Campinas, para fazer todas essas provas. Mas elas acontecem várias vezes. Então o que acontece? Se for uma vez e for mal, mês que vem você tenta de novo. Eles sabem que podem acontecer falhas, eles sabem que tem gente que fica muito nervoso, eles sabem que, sei lá, sua calculadora pode pifar. Então, eles querem realmente ter uma noção muito certa de quão bem você consegue ir na prova. Não é, de novo, igual a fazer uma prova uma vez por ano, que se a calculadora da pessoa pifar, ela não consegue mais entrar na faculdade. Não é isso. Se você for mal, você faz de novo na próxima. E a sua melhor nota é a que fica, sempre. A melhor nota é a que fica. Tá? No SAT, como são 3 partes, escrita, matemática e leitura, se você for muito bem escrita na primeira vez, mas for mal nos outros 2, e depois faz a prova de novo e for muito bem nos outros 2, mas for mal escrita, você pega só as melhores notas de cada uma das sessões e junta e faz um super score, que chama. Então, eles são bem bonzinhos com relação a isso, mas não é bem bonzinho, é realmente essa ideia de que eles querem dar a oportunidade de todo mundo fazer o seu melhor. Se você acha que você não fez o seu melhor, você pode tentar de novo. Tá? Todas essas provas são assim. Voltando, então, à carta de recomendação. Você já fez todas as suas provas, você já praticamente está com os essays prontos, você já passou o ensino médio inteiro, ou pelo menos um ano, se focando em várias atividades extracurriculares interessantes. Agora você vai precisar de cartas de recomendação, porque só você falar de você mesmo não é suficiente. Você vai precisar de 3 cartas de recomendação. Uma é de um school counselor. Isso é um trabalho que não existe no Brasil. Todas as high schools lá nos Estados Unidos, elas têm uma pessoa que chama school counselor, que é responsável única e exclusivamente por escrever essas cartas de recomendação e por realmente guiar os alunos na hora de fazer a escolha de qual é a melhor faculdade para eles. Então, só o school counselor está lá só para ajudar com essa parte de ir para a faculdade, realmente. Como aqui no Brasil não tem school counselor, então você pode procurar o diretor da sua escola, você pode procurar, sei lá, qualquer um no cargo da gerência, ou coordenador do seu curso, todos eles podem entrar como school counselor, não tem problema nenhum. E aí você precisa, além de uma carta de recomendação desse school counselor, você precisa de 2 cartas de recomendação de professores. Uma de um professor de humanas e uma de um professor de exatas. De novo, diversidade é importante. Com as cartas de recomendação prontas, manda tudo por SEDEX lá para os Estados Unidos, para cada uma das faculdades, ou então manda através do site online que eles têm, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Se você for bem em tudo que aconteceu até agora, você já terminou de aplicar, mandou tudo para eles, você recebe um e-mailzinho falando: parabéns, você foi chamado para a sua entrevista. Quando eu recebi um e-mail disso de Harvard no ano passado, eu fiquei super feliz. Porque são poucos alunos realmente, depende muito da faculdade. Por exemplo, o MIT entrevista todos. Então, todo mundo que aplica o MIT entrevista. Mas Harvard só entrevista normalmente que eles realmente estão querendo aceitar. E a entrevista, ela pode acontecer por Skype ou presencial. Ela é normalmente com algum ex-aluno da faculdade. Então, tem ex-alunos que moram em São Paulo, no Rio, que eles fazem entrevistas para essas faculdades. Ou então, se eles estiverem realmente interessados na sua application, muitas vezes eles fazem uma entrevista diretamente com o Admissions Officers lá na universidade. O cara ou a mulher entra no Skype, liga, conversa com você, como foi o caso do que aconteceu comigo para Harvard. A minha entrevista para Harvard foi direto com a minha Admissions Officer. E essa entrevista também é um fator muito importante, porque, de novo, se você for um cara que é muito bom nos estudos, que você se dá bem em tudo, mas chega na hora da entrevista e você não consegue falar porque você é muito tímido e, sei lá, você tem algum problema de ser mais sociável, esse tipo de coisa, que, como eu falei, todas essas coisas são importantes, querendo ou não. E tem gente tímida por aí que é tímida naturalmente, mas tem jeito de melhorar isso, tá? Isso é uma coisa que pode ser melhorada, como eu falei, como eu fiz lá na Alemanha.
eu fui, me forcei a conversar com aquelas pessoas lá para melhorar a minha própria timidez e desenvolver um pouco mais as minhas habilidades sociais. Porque isso seria importante, eu sabia que seria importante, chegando na entrevista, chegando em vários outros pontos desse processo. Tá? Ou então, e até na vida inteira, na verdade. Né? Mais ou menos isso, mas como vocês podem ver, é bem mais do que simplesmente um vestibular. Tá? Simplesmente um vestibular você estuda as matérias que podem cair, fica estudando pra caramba também. Não necessariamente requer mais tempo ou mais esforço do que um vestibular, porque tem vestibulares dificílimos aí, tem a prova do ITA, por exemplo, que é super difícil, o pessoal estuda pra caramba vários anos, ou qualquer uma dessas faculdades federais também tem vestibulares muito difíceis, que todo mundo estuda pra caramba pra conseguir passar. Então eu não estou falando que é mais difícil, ou que você tem que se esforçar mais. Eu estou falando que é muito mais no sentido de muito mais diverso, de que tem muito mais a te ensinar. É o que eu falei, no ano passado, no final do ano passado, antes de eu ter recebido qualquer aceitação de faculdade, eu falei que se nenhuma faculdade me aceitasse, eu estava super feliz, porque eu tinha aprendido tanto com esse processo, que eu já estava com uma carga que praticamente ninguém mais tinha. E agora uma pergunta bem importante, a pergunta derradeira, que foi uma das coisas que me fez querer estudar, porque eu achava que era impossível pagar, e naquele dia, quando eu entrei no site de Harvard especificamente, depois eu entrei no site do MIT também, para ver se era a mesma coisa, e era a mesma coisa, eu vi que era possível pagar. Então, quanto custa? Custa isso. Ó, isso aí é o preço de estudar em Harvard. Eles contam não só a mensalidade, na verdade não é mensalidade, é sempre anual, isso aí é anual tudo, tá? Eles não contam só o preço que você tem que pagar para a escola, mas eles levam em conta tudo que seus pais gastariam com você para você viver um ano lá. Ou seja, o tuition ali em cima é o preço da faculdade em si, depois vem o serviço de médico, então coisas de atendimento médico que eles têm na própria faculdade. Depois tem Student Services, que aí inclui, sei lá, paga a polícia que mora no campus, que trabalha no campus, paga os bibliotecários que te ajudam, e várias coisas relativas aos estudantes. E o room, que é onde você vai morar, então você mora dentro de um apartamento com outros alunos, e custa 8 mil e poucos dólares, e o board, que é a comida. Então você come, você mora e come dentro da faculdade. No primeiro ano, você normalmente é obrigado a morar dentro da faculdade. Todos os alunos têm que se mudar e morar dentro da faculdade. No segundo ano, alguns resolvem sair e morar fora. Aí entra aquela história de fraternidade, o cara pode sair no segundo ano e morar dentro de uma fraternidade, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, Harvard, 97% dos alunos moram dentro da faculdade. Praticamente todo mundo. Não tem muito dessa coisa de fraternidade, não, nem de morar com o papai. O subtotal é 54 mil dólares, tá? Multiplica por 2, mas aí depois tem... eles estimam as suas despesas pessoais. O que é isso? Você vai sair com os amigos no fim de semana, vai no boliche, vai na festa, vai comprar roupa. Eles estimam que seus pais vão gastar isso, você vai gastar esse tipo de coisa também. E também os travel costs, os custos com deslocamento. Se você mora no Brasil e tem que ir para Massachusetts, para voltar para o Brasil, por exemplo, uma vez por ano para encontrar com a sua família no Natal ou vir para as férias, eles estimam que você vai ter que gastar aquilo ali também. Então eles fazem realmente um apanhado de tudo o que você vai gastar. No final das contas, dá algo entre 58 mil dólares a 63 mil dólares. Isso dá 10 mil reais por mês, aproximadamente. Tá? 10 mil reais por mês. Isso é um preço bem caro, é bem caro. Mas um dos motivos pelos quais eles fazem essa conta de tudo e não simplesmente dar, o preço da faculdade é esse aqui, se vira com o resto, é que eles dão bolsa. E a bolsa não é só baseada nisso aqui. Eles dão, se eles julgarem que você não tem dinheiro para pagar, eles te pagam isso aqui, eles te pagam seus serviços de medicina, eles te pagam todo o student service, te pagam seu apartamento, pagam a sua comida, pagam o seu boliche, sua roupa, pagam o dinheiro para você ir e voltar para o Brasil uma vez por ano, pagam tudo. Tá? Não pagam tudo porque eles falam que, eles assumem que você vai trabalhar, se você precisa, eles assumem que você vai trabalhar para ajudar a pagar os seus próprios custos. Então eles tiram 3 mil dólares dessa brincadeira aí, e pagam o resto. Quando eles dão uma bolsa de 100%, normalmente eles tiram aproximadamente 3 mil dólares
e pagam o resto. Esses $3.000 fica a seu critério. Você pode trabalhar na lojinha lá de vender roupa da faculdade, pode trabalhar na biblioteca, pode trabalhar em algum lugar desses lugares para ganhar o dinheirinho e cobrir esse restante. Essa é a bolsa de 100%. Existem muitos alunos com bolsa de 100%. Tá? A filosofia que essas faculdades top lá nos Estados Unidos têm é, se você é bom o suficiente para entrar, você vai entrar, não importa quanto dinheiro sua família tem. Sua família não tem dinheiro para pagar nada, sua família não vai pagar nada. Sua família tem dinheiro para pagar tudo, sua família vai pagar tudo. Tá? Eles também não são instituição beneficente. Eles são instituição com fins lucrativos. Eles querem ganhar dinheiro, mas eles sabem que pegando os melhores alunos, daqui a um tempo aqueles melhores alunos vão se tornar donos das maiores empresas do mundo, presidente dos Estados Unidos, vão se tornar gente muito importante na sua área e que pode doar de volta para aquela faculdade. Isso acontece muito. A maior parte do dinheiro de Harvard, por exemplo, vem de doações de ex-alunos. Tá? Por isso que eles podem fazer esse tipo de coisa. Então, o Financial Aid, que chama, é essa bolsa que praticamente todas as faculdades nos Estados Unidos dão. Só que tem alguns tipos. Aí tem a bolsa Need-Based, que é a que eu estava falando até agora, e a bolsa Merit-Based. São os dois tipos principais. O Need-Based é a bolsa baseada no que você precisa. Então, é exatamente o que eu falei agora. Eles vão olhar para o seu imposto de renda e vão julgar quanto sua família consegue pagar. E, normalmente, é bem razoável. Se eles pedem para sua família pagar uma coisa, é algo que ela realmente consegue pagar. Não é muito mais do que o que uma família... Na verdade, não é mais do que o que uma família precisaria pagar aqui no Brasil para um filho ir estudar, sei lá, fora na USP ou na Unicamp ou em qualquer uma dessas faculdades, porque você vai ter gastos com moradia, com comida, com boliche, com roupa, continua tendo esses gastos. Então, eles são muito razoáveis com isso. E tem ainda a Merit-Based. Algumas faculdades escolhem fazer a bolsa baseada em mérito, ou seja, eles dão bolsa não por causa do que você precisa, mas por quão bom você é. As melhores faculdades do mundo, a MIT, Harvard, Yale, Princeton, as top nos rankings que você encontra por aí, normalmente usam o primeiro tipo, Need-Based. Então, só depende, se você entrar, você vai conseguir pagar. Tem algumas outras que não tem dinheiro suficiente para conseguir fazer isso, então elas dão só algumas bolsas baseadas em mérito. Se for muito bom, você recebe uma bolsa. E as baseadas em necessidade ainda tem dois subtipos. O primeiro tipo é Need Blind, e de novo esse é o que eu estava falando. Need Blind, blind quer dizer cego, né? Quer dizer, eles são cegos a quanto dinheiro você tem. Quando eles estão olhando para a sua application, eles não estão nem aí para você consegue pagar ou não. Eles querem olhar para você sem pensar no seu dinheiro. Tá? E Need Aware é outra coisa. Need Aware, se você está pedindo muito dinheiro deles, eles na hora de olhar para sua application, eles vão ficar um pouquinho... Assim, se você for muito bom, eles vão te aceitar. Mas se você for só bom, não sei, depende, entendeu? Esse Need Aware quer dizer que eles se comunicam mais, o escritório de finanças e o escritório de admissão. E o Need Blind quer dizer que um não tem nada a ver com o outro. Basicamente essa é a ideia. Tá? Eles são realmente cegos, é daí que vem a expressão Need Blind. Onde e quando aplicar? A aplicação que você tem que mandar, na verdade, acontece normalmente através de um site que chama Common Application. É um site que tem formulários para você colocar todas essas coisas que eu falei. Mas antes de entrar nesse site, você com certeza já tem que começar a pensar a fazer provas do SAT, fazer provas APs, fazer SAT Subjects, fazer todas essas coisas. E eu comecei a fazer, na verdade, o primeiro SAT que eu fiz, acho que foi 2 anos atrás. 3 anos atrás. Eu fui lá pro Rio com meu pai, eu era bem menor ainda, e fui só fazer um SAT Subject. Mas o grosso mesmo das provas foi no ano passado. Como eu falei, eu viajei 14 vezes para fazer prova no ano passado, estava tipo 2 vezes por mês. E eu comecei bem cedo. Foi uma coisa que eu vi muita gente que estava querendo aplicar no ano passado também. O pessoal chegava, beleza, deixa, é no final do ano que aplica, né? No final do ano, aí chegava lá em setembro, o cara, pô, não fiz nenhuma prova ainda, quando é que tem prova? Ops, perdi. Entendeu? Então, eu sugiro começar a ver isso logo. Quem está no último ano, tem vontade de aplicar esse ano ainda dá tempo, dá para começar a fazer os SATs agora. Esse mês, acho que não dá mais, no próximo mês.
e fazer todas essas provas, mas no final do ano vocês vão entrar no site Common Application para juntar isso tudo, colocar em todos vários formulários que eles têm lá, todas essas coisas que a gente falou, e mandar realmente a sua application. Mas aí depois, antes de que a sua application vai para lá, antes de fazer esse processo inteiro, você tem que escolher para qual faculdade que você quer. Qual faculdade você quer ir? Beleza. Tem a Ivy League, que é a Liga da Era, que é uma liga muito antiga, das faculdades mais antigas dos Estados Unidos, que também estão entre as melhores, que aí tá Harvard, tá Princeton, tá Yale, tá Brown, Columbia, Cornell, tem 8 universidades aí nessa liga. E essas são as realmente top, é que todo mundo sonha em ir. Tá? Mas muitas vezes, existem várias faculdades que não estão dentro dessa liga aí, e que são ótimas, muito, muito boas, e que aceitam os alunos que não estão, assim, que não tiveram tanto tempo para se preparar, ou que não têm as notas tão boas em relação às notas da turma, ou que não tiveram uma nota tão boa no SAT. Então você consegue uma faculdade ótima, mesmo não sendo um dos melhores alunos que estão aplicando no seu ano. Mas com certeza todo mundo gosta de aplicar para essas aqui, mesmo assim só pensando, pô, vai que eu tenho uma chance, né? Mas só aplicar para essas aqui não é uma boa estratégia, tá? Normalmente ninguém faz isso. Normalmente todo mundo aplica para algumas, uma ou duas dessas aqui. Também tem a Universidade de Engenharia, essas aí também são as top que eu coloquei de engenharia, porque essas aqui da Ivy League, elas são boas em tudo. Elas são universidades focadas em tudo, em economia, finanças, administração, engenharia, direito, política, qualquer coisa. E essas aqui elas são mais voltadas à engenharia, à tecnologia. O MIT com certeza e a Caltech também são muito boas nessa área. Stanford, que eu já tinha mostrado também, Berkeley, Georgia Tech, a Universidade de Illinois, Urbana-Champaign também é menos conhecida, mas é muito boa, Carnegie Mellon também. Então existem várias faculdades que aqui no Brasil a gente não ouve muito falar, mas você vai lá nos Estados Unidos, elas são top, 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 e todo mundo conhece, tipo essas últimas aí. E elas não são tão seletivas quanto o MIT, por exemplo. O MIT é bem difícil de passar. Aqui no Brasil, acho que no ano passado foram 600 pessoas que aplicaram e 4 conseguiram a vaga. E só de você conseguir aplicar, 600 às vezes se você fizer a conta, pode até parecer um número não tão grande, mas é que só você conseguir passar por esse processo inteiro, fazer todas as provas, escrever um monte de essay, conseguir cartas de recomendação dos professores, mandar tudo para lá, fazer chegar no tempo, conseguir articular todo mundo para isso dar certo e mandar essa application para lá, eu já bato palmas para qualquer pessoa que consegue fazer isso, sinceramente, porque eu senti isso na pele no ano passado, é um processo muito difícil. Eu não teria conseguido sem a ajuda dos meus pais, eles me ajudaram muito, muito, muito com a parte de organização, de comprar passagem, por exemplo. Então é realmente um processo que é complicado de passar. Então todos esses 600 alunos que aplicaram para o MIT no ano passado, eles já são alunos muito bons só por ter conseguido passar pelo processo inteiro. E 4 passaram, então é realmente muito seletiva. Agora tem, por exemplo, Georgia Tech, Illinois, Carnegie Mellon, que não são tão seletivas assim. Aqui nas Ivy Leagues também tem, por exemplo, Columbia normalmente aceita bastante brasileiro, e Harvard também é bem mais seletiva, Yale e Princeton são as mais seletivas normalmente. Mas fora essas aqui, de novo, essas são as melhores, as mais renomadas. Mas fora dessas aqui, todo mundo tem que ter as safety schools. Então você tem que escolher. Primeiro você tem que escolher a faculdade que é o seu maior fit, como eu tinha falado. Muitas vezes você pensa, beleza, o Harvard é o melhor do mundo, eu quero ir para lá. Mas se você quer estudar, não sei, um negócio de engenharia genética que tem uma pesquisa muito forte na Carnegie Mellon. Carnegie Mellon não está no primeiro lugar nos rankings, mas mesmo assim ela tem o melhor polo de engenharia genética na área que você quer estudar. Não sei, estou chutando, é uma hipótese isso, tá? Mas então a Carnegie Mellon é provavelmente o melhor fit para você, porque todas as universidades são ótimas, são muito, muito, muito boas. Você não vai fazer uma escolha ruim indo para qualquer uma dessas, tá? Então você tem que escolher realmente qual que você acha melhor, mas mesmo assim você tem que ser realista e não achar que você vai passar nessa que você acha que é o seu melhor fit. Então você tem que escolher as suas safety schools. Todo mundo lá nos Estados Unidos e aqui também escolhe as safety schools e aplica para umas menos seletivas um pouco, mas que você tem uma chance bem maior de passar. Tá? Nunca dá para falar, isso é uma pergunta que muita gente vem fazer para mim, Gabriel,
tá aqui o meu currículo, isso aqui foi o que eu fiz no ensino médio, isso aqui é minha nota, isso aqui não sei o quê. Vou passar em Harvard, vou passar na Caltech? Impossível falar. Impossível falar, não tenho como ler a mente dos admissions officers. E, na verdade, o único jeito de saber é tentando, mesmo. Então, é sempre bom ter não só uma, mas algumas safety schools para você ter certeza que você quer passar, que você vai conseguir pelo menos passar em alguma. E é muito importante também ver a questão da bolsa nessa parte aí. Então, cada uma dessas universidades, ela tem um jeito de dar financial aid diferente. Então, por exemplo, o MIT é need blind, a Caltech é need aware, Stanford também é need aware, e o UC Berkeley não dá bolsa para internacional, porque é uma universidade federal lá dos Estados Unidos, é uma universidade pública. Então, eles não dão bolsa para internacional, só para só para americana. Então, provavelmente só pode aplicar se você tiver como pagar, porque não tem como ganhar bolsa, pelo menos da faculdade. Então, você conseguir bolsa de alguma outra instituição. Então, você tem que ver cada peculiaridade dessas faculdades e realmente escolher qual que é a que melhor se adapta ao seu perfil. Dependendo dessa parte de qual tipo de matéria é mais importante para você, qual tipo de curso e como é que funciona a bolsa naquela faculdade, onde é que ela é, porque às vezes você não gosta nada de frio, você não quer ir lá para Cambridge, lá em Massachusetts, lá é muito frio. Você prefere ir para Califórnia, que é mais interessante. Então, às vezes, uma faculdade na Califórnia é mais legal para você, entendeu? Então, realmente, não tem como falar, não, eu quero Harvard só porque é o primeiro lugar. Na verdade, existe um primeiro lugar, uma melhor faculdade para cada pessoa, e não uma melhor faculdade para todo mundo. E as safety schools são muito importantes, como eu falei. Mas, como eu estava falando, essa parte de ver o que cada faculdade é boa, quais que são as prioridades delas e como é que funciona, se é need blind, need aware, como é que funciona o financial aid delas, se elas têm financial aid, têm bolsa. O site muito bom para ver isso é o College Board. O College Board é a empresa que organiza o SAT, tá? Eles que fazem o SAT Subject, é uma empresa privada mesmo. E, além disso, eles têm um banco de dados enorme com muitas faculdades lá dos Estados Unidos e até do Canadá e de outros lugares, que você pode entrar e pesquisar as faculdades. E tem, tipo, todas essas informações de uma forma bem simples de ver, numa página pequenininha sobre cada uma das faculdades, você consegue enxergar, essa aqui não dá bolsa para estrangeiro, essa aqui dá. Essa aqui, 20% das pessoas que aplicam são aceitas, essa aqui, 5% só são aceitas, essa aqui, 50% são aceitas. Então essa aqui é uma boa para eu pegar safety, por exemplo. Essa aqui, 90% dos alunos que aplicam são aceitos, melhor ainda para ser uma safety minha. Então, o College Board é uma ferramenta muito boa durante esse processo aí para você entender como é que funciona cada uma dessas faculdades. Um último porém aqui é alunos interessados em Direito e Medicina. Tá? Direito e Medicina, lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, é pós-graduação. Você não pode fazer faculdade de Direito ou faculdade de Medicina lá. O que os alunos fazem é pre-med e pre-law. É fazer uma faculdade antes relacionada a isso, tipo de Química, por exemplo, no caso de Medicina, ou de Biologia. Ou então, no caso de Direito, eles fazem Política ou, sei lá, História, alguma coisa assim. E, na verdade, pode ser várias. Eu conheço alunos que fazem engenharia no MIT e depois vão para Harvard fazer medicina, por exemplo. Não tem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser. Só que não dá para aplicar para fazer faculdade lá de medicina ou de direito. Infelizmente, para quem quer fazer direito, então, ou você aplica para fazer outra coisa, depois faz direito como pós lá, ou você faz aqui no Brasil mesmo e depois faz direito ou medicina como pós por lá. Tá? Ainda tem uma historinha para vocês, mas antes disso, se vocês quiserem saber mais informações, esses são alguns dos principais recursos sobre estudar nos Estados Unidos, principalmente, ou estudar no exterior como um todo. O BSCUI, que é o Brazilian Student Council of Undergraduate Education. Isso. E o BSCUI é um grupo no Facebook que me ajudou muito. Eu participei do programa de mentoria deles no ano passado. Eles são um grupo no Facebook que é composto por várias pessoas que estudam lá e algumas pessoas que estão aqui querendo estudar lá. E eles tiram dúvidas desses alunos, fazem todo ano esse programa de mentoria que pegam um mentor que está estudando lá agora para ajudar um aluno que está aplicando esse ano. Eu participei desse programa no ano passado. O próprio site do College Board, como eu falei, que você encontra um banco de dados de todas as universidades lá, que é super importante. E o College Board é o que faz o SAT. Mas eles têm muita informação também.
Mais informações vocês obviamente encontram no site da faculdade que vocês estão pensando em aplicar. Então, se você pensa em aplicar para Harvard, a coisa óbvia a fazer é entrar em harvard.edu, igual eu fiz naquele dia que eu contei 5 anos atrás. O estudarnozelva.com.br é um site muito legal também que tem muito disso que eu falei aqui hoje e muito mais, falando sobre como aplicar, como é que é o processo, sobre todas essas coisas que a gente conversou aqui hoje. A Fundação Estudar também é uma fundação que faz um trabalho super bacana, tanto para dar bolsa para estudantes que estão indo para lá, quanto para dar mentoria para o pessoal que está se preparando aqui. Então, eles têm vários projetos da Fundação Estudar. Eles estão, por exemplo, participando do projeto com a Veja, dos Jovens Inspiradores, começou no ano passado, tem esse ano também. Tem várias coisas que eles estão fazendo e é bem legal. Então, todos esses aí vale muito a pena consultar para quem estiver interessado. Para finalizar, gente, eu falei para vocês que eu estava escolhendo a minha faculdade recentemente, quando eu fui lá, visitei MIT, visitei Harvard, visitei Yale. E quando eu estava em Harvard, essa aí é a biblioteca. A biblioteca de Harvard foi uma das coisas mais legais que eu encontrei lá. Eu entrei na biblioteca e achei o máximo. A biblioteca é colossal, é gigantesca. E é a maior biblioteca privada do mundo, eu acho. É a maior biblioteca, uma das maiores bibliotecas do mundo, com certeza. E ela chama Widener Library. Essa biblioteca, em 1910 aproximadamente, tinha um cara que tinha acabado de se formar em Harvard chamado John Widener. E ele resolveu fazer uma doação de $1 milhão de dólares, na época, que na época era muita coisa. Ele resolveu fazer uma doação para fundar essa biblioteca aí. Ele gostava muito de ler e a mãe dele também era muito interessada por livros e os dois começaram a juntar livros para doar e construir a biblioteca. Aí o cara falou, pô, tem que ir para a Europa, então lá na Europa, que é a fonte maior na época, você conseguia muitos livros bons lá na Europa. Nos Estados Unidos não tinha tanta coisa assim, então eles foram para a Europa. E para ir para a Europa pegar os livros para fundar essa biblioteca, eles pegaram o meio de transporte mais rápido e mais eficiente que tinha na época. Eles pegaram o RMS Titanic, em 1912. E o John Widener morreu dentro do RMS Titanic. Vocês não sabem, ele afundou por causa de um iceberg. Só que a mãe dele foi salva. A mãe dele foi salva e quando ela voltou para os Estados Unidos, ela resolveu mudar de uma doação de $1 milhão para $20 milhões para fazer uma biblioteca em nome do filho dela. E aí que eles criaram essa biblioteca daí do John Widener. Só que essa biblioteca, ela colocou, foram 3 limitações para que ela fizesse a doação para a faculdade. Uma delas é que a biblioteca não se mudasse por fora. Ela tinha que continuar sempre igual, porque ela não queria que viessem e destruíssem a biblioteca do filho dela depois. Por isso que a maior parte dos livros, na verdade, está no subterrâneo. Isso aí é gigantesco no subterrâneo. A biblioteca é pequena relativamente para a quantidade de livros que ela tem, mas é porque a maior parte fica tudo embaixo da terra. A outra coisa é que tivesse um quarto sempre feito exatamente como o quarto do John Widener e que tivesse a Bíblia dele lá e que fosse colocada sempre uma rosa fresca todo dia, e até hoje eles fazem isso. E a terceira coisa que ela pediu é que todo aluno de Harvard, antes de se graduar, tinha que passar por um teste de natação, porque ela achava que era por isso que o filho dela tinha morrido. Gente, quando eu estava lá, eu senti mais do que nunca essa coisa de ver a história muito perto de você. O cara morreu no Titanic, presta atenção. E tipo, Harvard tem o quê? Tem 376 anos, 170, alguma coisa assim, quase 400 anos. E essas faculdades são muito antigas e muita gente que passou por lá fez história. O Obama estudou lá, o Bill Gates estudou lá, muita gente realmente fez história estudou nessas faculdades. E esse é um dos motivos maiores pelos quais eu aconselharia vocês a aplicar para uma faculdade nos Estados Unidos. Porque quando eu estava lá, eu senti que não só eu estava perto de gente que fazia história, mas que eu também podia fazer história. Muito obrigado.